Muito bem, galera. Vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje. Vamos falar de iter criminis. Claro, o iter criminis e os seus institutos defensivos. O que acontece? O iter criminis e os seus institutos defensivos estão incluídos, né? O iter criminis está incluído e os institutos junto com ele estão todos incluídos dentro do mapa que nós fizemos de teses defensivas relacionadas ao fato típico, ok? O que acontece? Vai estar relacionado ao fato típico porque todas as teses que envolvem as chamadas etapas de realização do crime doloso nada mais é do que o iter criminis, o percurso do crime, as etapas de realização do crime doloso. Todas as teses que nós vamos usar para trabalhar numa peça, e é muito, muito comum cair isso em peça. E também já tivemos muitas questões envolvendo caso concreto, onde perguntava-se a tese de direito material, e você tem que falar de teses ligadas ao iter criminis. A gente tem todas essas teses vinculadas ao fato típico. São teses que vão poder trabalhar e ter como consequência a atipicidade do fato, ok? Ter como consequência tornar o fato atípico. Por outro lado, são teses e institutos que podem gerar diminuição da pena, embora dependam da análise da própria conduta típica, da própria tipicidade. É a hipótese da tese da tentativa, de perceber que o crime não foi consumado e é um crime tentado e, por isso, pedir a diminuição de pena da tentativa. E, por fim, ainda a tese do arrependimento posterior, que nós vamos falar já, que é uma tese de diminuição de pena. Essa é a única que não tem cara de tese de tipicidade e ligada a fato típico. Essa é uma tese apenas de diminuição de pena que envolve circunstâncias do fato típico, claro, características dele para poder ser aplicada, mas que é realmente uma tese de causa de diminuição de pena, ok? Mas as teses em geral ligadas a esse tema de hoje são todas teses ligadas à atipicidade, análise do fato típico, em certos casos para gerar diminuição de pena. Nós vamos trabalhar com as teses, essas teses, esses institutos defensivos são, como eu disse a vocês, acho que campeoníssimos em termos de volume de cobrança, tanto como tese de peça como tese de questão. Né? Cada um desses institutos já apareceu mais de uma vez na prova de segunda fase. Então, a gente vai ter que falar da tese relacionada à tentativa, vamos lembrar um pouquinho de como ela funciona, e nós mapeamos essas teses todas, né? Dentro daquele primeiro mapa de fato típico. Vamos falar das teses de desistência voluntária, vamos falar das teses ligadas e como trabalhar com arrependimento eficaz. Vamos lembrar o arrependimento posterior e perceber quais são os requisitos do fato típico necessários para ele ser usado como tese, aí sim, só tese de diminuição de pena. E, finalmente, eu quero lembrar a vocês, ponderar com vocês o fato típico ligado, o problema de atipicidade, afastamento do fato típico ligado ao crime impossível, que é a última tese. Ela não está dentro da linha de teses do iter criminis, mas é diretamente relacionada com essas etapas de realização do crime doloso. Então, percebam, vamos dar um panorama do que é o iter criminis primeiro, para a gente relembrar a sua estrutura, para aí sim a gente conseguir direcionar as teses defensivas ligadas à realização do crime doloso, separando, então, tentativa, arrependimento, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e o crime impossível. São 5 institutos que geram teses de defesa. Bacana? Tranquilo? Muito bem. Vamos, então, começar. Joga a lousa, por favor, diretor. Essa é a nossa 4ª aula ao vivo. Relembrando a vocês que na área do aluno, né, essa numeração não é a da aula, porque a gente intercala as aulas de penal e de processo, então aí nós já estamos bem mais à frente para esse tema estar abordado lá na sua área do aluno, em termos de numeração. Eu sempre faço a numeração relacionada aos encontros ao vivo que nós temos
Essa é a 4ª aula ao vivo que nós vamos ter juntos. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Itercrimes e seus institutos defensivos. O diretor hoje vai pirar com as minhas tossidas aqui para marcar para edição depois, né? O pessoal não vai conseguir cortar essas tosses todas, não, diretor. Vamos torcer, o pessoal vai ficar doido. Boa tarde, Bruno. Valeu, cara. Estamos aí, né? Vamos junto. Bruno, de toda forma, agora que você apareceu aqui, joga para quem não se matriculou no curso o link para matricular na segunda fase penal com monitoria, sem monitoria, os 2 links separados e o WhatsApp de vendas, né, para quem ainda não se inscreveu e quer se inscrever para pegar tudo que já passou, as aulas todas, os PDFs e seguir agora com o curso completo. Faz esse favor para mim, Brunão. Valeu, parceiro. Olha só, Itercrimes e seus institutos defensivos. E como nós falamos, o que é o Itercrimes? Vem aqui para mim. Gente, Itercrimes são etapas de realização do crime doloso. Tá. Significa dizer que todo crime doloso passa por algumas etapas em que o cara que vai praticar o crime precisa passar para cometer aquele crime. E a gente tem 4 etapas. Obviamente, nem todas vão acontecer sempre. Mas essas são as 4 etapas que fazem um percurso de crime, que é o que significa Itercrimes, percurso do crime, completo. A famosa cogitação, a preparação, a execução e a consumação. Na verdade, cogitação, preparação, que também pode ser chamado de ato preparatório, eu até prefiro esse nome, vou explicar depois por quê. Execução ou atos executórios e, por fim, a consumação. 4 etapas que vão acontecer sucessivamente. Repito, nem todas precisam ou vão acontecer sempre. Algumas acabam sendo necessárias e obrigatórias, como, por exemplo, o ato executório, porque sem execução você não vai ter crime. Mas, às vezes, você não chega na consumação. Por exemplo, a preparação ou atos preparatórios pode ser pulada. Você pode partir de uma cogitação e já ir direto a executar a conduta. Isso também acontece. Mas as 4 etapas são, na verdade, uma progressão mesmo, né? Você cogita, você se prepara, você executa e aí o crime se consuma. É mais ou menos assim. Joga aqui na lousa, por favor, diretor. Quando você fala de Itercrimes, a gente vai ter 4 etapas que vão ser sucessivas até você chegar à consumação. Cogitação, preparação, execução e chegando na consumação. Como eu disse, não são etapas que precisam acontecer sempre, mas que vão mostrar um percurso mesmo para se chegar à última etapa e à tal consumação. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Vamos trabalhar um pouquinho com cada uma dessas etapas, né, para a gente entender como é que elas vão realmente funcionar, como é que elas vão realmente acontecer. Né? A gente começa com a chamada cogitação. Tá? O que é cogitar? Cogitação... Joga a luz aí, diretor. Vamos começar com ela. A cogitação, ela é uma etapa psíquica, ela é uma etapa mental, ela está no plano das ideias do agente. Pode voltar para mim. Ela significa que o sujeito, para praticar um crime, ele começa pensando, imaginando, desejando mentalmente a prática de algo. Isso é cogitar. Cogitar é pensar, imaginar, desejar mentalmente, planejar mentalmente, às vezes, a prática de alguma coisa. Legal? É quase como um desejo psíquico, né? Tá dentro da cabeça do cara aquilo, ele quer fazer aquilo, ele começa a pensar. E aí muita gente confunde cogitação e começa a pensar na tal da premeditação, o que acaba sendo a mesma coisa, de certa maneira. Porque premeditar é pensar primeiro. Pensar primeiro é cogitar. O problema é que as pessoas acham que premeditação necessita de muito tempo. Eu vou ficar premeditando. Um crime premeditado é aquele crime que passa muito tempo sendo maturado. Bom, o que acontece?
Quando a gente fala de cogitação, o que a gente tem na cabeça quando pensa em cogitar? A tal da premeditação não precisa ser por um período muito longo. Na verdade, todo crime doloso, de certa maneira, ele é pré-meditado. Você pensa primeiro para você poder ter intenção, para você poder ter dolo, para você ter vontade, você tem que pensar antes. Por isso, pré-meditar. Então, a premeditação pode durar 1 segundo, 10 segundos, 10 minutos, 1 mês. Então, no fundo, premeditar é a mesma coisa que cogitar, mas se criou essa ideia de que premeditação precisa de tempo, né? E, na verdade, a grande característica para nós dessa etapa, isso já caiu em questão de segunda fase, parece que é bobo, mas não é. É que a cogitação é uma etapa absolutamente impunível, tá? É uma etapa onde o direito penal não vai intervir, que você não chega a afetar o bem jurídico alheio. Então, uma etapa absolutamente impunível. Legal? O que é muito útil para a tese defensiva, já tivemos questão assim. Na nossa prova eu vou mostrar isso para vocês já já. Legal? Beleza. Vivian, é a idade, né? Pois é. O que acontece? A tese defensiva aqui, e não adianta a gente ficar falando só da etapa, a gente tem que entender como ela funciona numa questão prática de segunda fase, e já apareceu assim, hipótese onde o sujeito está em mera cogitação, planejando, pensando, elaborando, mesmo a prática de algo, ou no máximo entrando na segunda etapa, que eu vou falar agora, os atos preparatórios, que também serão etapa de natureza, via de regra, impunível, e a questão fala que ele foi autuado, denunciado ou condenado pelo crime. Pelo crime que ele estava ainda cogitando, preparando-se, e aí ele foi denunciado ou condenado pela forma tentada desse crime. Isto já apareceu na nossa prova, e não é uma vez só que isso cai, porque se quer que você identifique que a tentativa, a existência do crime, pressupõe a entrada na terceira etapa, que são os atos executórios. E quando o sujeito está em cogitação ou em preparação, não dá para trabalhar, é impossível você falar em crime, porque essas etapas são consideradas impuníveis, já que ainda não se entra na esfera do bem jurídico alheio. No fundo, a razão disso tudo, e eu vou falar da preparação já em sequência, é que tanto na cogitação quanto na preparação, não há lesividade, o famoso princípio da lesividade que exige, para que haja crime, que se entre, que se afete, que se interfira, que se lesione de alguma maneira o bem jurídico de terceiro, que se passe a interferir na esfera do bem jurídico alheio. Se você não tem interferência na esfera do bem jurídico alheio, você não pode falar em crime. Ok? Então, resumindo, cogitação é a etapa mental, psíquica, considerada absolutamente impunível em face da ausência de lesividade. Esta é uma etapa impunível e isso é que nos interessa, porque não gera... O fato aqui ainda é atípico, tá? Porque ela não tem afetação do bem jurídico alheio, já que está no plano psíquico do próprio autor. Legal? Joga a lousa aqui, diretor. Atos preparatórios. Atos preparatórios. A segunda etapa do iter criminis, volta aqui para mim, ela funciona, na verdade, como um segundo passo na realização do crime, mas eu gosto do nome atos preparatórios e ajuda muito a gente na hora de identificar isso na prova, do que mera preparação. Porque atos preparatórios se caracterizam por atos concretos realizados no mundo fático, onde o agente está se preparando, se organizando para o cometimento de um crime. Então, o ato preparatório é um ato concreto, já sai do plano psíquico da cogitação e parte para o plano concreto e fático de realização de algo. Então, já são atos concretos, realizados no mundo fático, no mundo real, em que o sujeito se prepara, se organiza
para a realização do crime. Na verdade, o ato preparatório, às vezes, é a instrumentalização. O cara adquire a arma, a corda, aluga lá o apartamento que ele quer para usar de cativeiro, adquire a faca. Olha a faca que ele vai usar! Olha a faca, até olha a faca são meio ruim. Olha a faca! Ele adquire os instrumentos que ele vai usar na prática do crime. Então ele está se organizando, se preparando, se instrumentalizando, embora ainda não esteja afetando a esfera do bem jurídico alheio. Por isso mesmo, esta também é uma etapa de natureza impunível, é uma etapa um direito penal não vai intervir e, portanto, o fato ainda é atípico, e esse é o ponto central para nós. Essas duas primeiras etapas, vem aqui comigo, elas são impuníveis, não há lesividade, não afeta bem jurídico alheio e, portanto, teses de atipicidade.